Vou ter que gravar de novo porque esqueci de colocar o microfone. Surreal isso. Esqueci. Então, vou contar o caso hoje, vou repetir porque o vídeo não foi bom. Que uma vidente que eu tinha amizade, como eu falei pra vocês, ela mexia com fazer trabalhos espirituais e a filha dela, que era uma pessoa bastante autoritária, que tinha um temperamento bem difícil, era casada há 8 anos com um homem, tinha um filho pequeno. E esse homem queria separar da filha dela, não queria mais ficar ali. E eu percebia que a filha também não respeitava muito ele, tratava ele de uma maneira agressiva, falava alto, não respeitava ele, diminuía ele publicamente até com as pessoas. E ele queria ir embora do casamento e também não era muito respeitado, né? Ela não tinha muito respeito pela figura dele. E ele queria ir embora. E essa mulher, ela, para demonstrar poder, ela falou para as pessoas que ela ia manter o casamento da filha porque ela tinha horror da filha ser considerada divorciada, largada pelo marido, abandonada pelo marido. Ela tinha horror a essa situação. Ela achava isso o fim do mundo. Então ela fala para as pessoas que vai fazer um trabalho para colocar um hospedeiro no lugar do marido da filha e que ele não ia embora porque ela ia controlar a situação, porque ia ser outro que iria estar ali naquele corpo. E eu achei isso uma coisa assim horrível, um trabalho porco. Eu achei que era um trabalho baseado em vaidade e a filha simplesmente ia ficar sozinha e só precisava de apoio para reconstruir a vida dela. É simples assim. Mas a pessoa tinha medo da vergonha, do que a família ia falar, do que a cidade ia pensar, os vizinhos iam pensar. Enfim, por uma questão de vergonha e de vaidade, de orgulho, ela resolveu fazer isso. E ela falou para todo mundo, meio com deboche. Eu achei esse trabalho porco, tentei conversar com ela, mas não havia condições dela me ouvir. Não queria minha opinião, não interessava a minha opinião. E passou uma semana, o marido dessa pessoa aparece e age de maneira completamente diferente, fala de outra forma, o comportamento muda, a relação com o filho dele muda, ele é distante, ele fica com a filha dela, mas ele age de outra maneira, até a maneira de comer, as coisas que ele gosta, a maneira de falar, os assuntos, a forma de falar, o comportamento, a forma de gesticular, a forma dele agir mudou completamente. Todo mundo ficou chocado com a situação, as pessoas que estavam em volta sabiam da história, as pessoas acharam que foi uma grande demonstração de poder, mas para mim foi um poder, mas é uma ignorância também, uma grande demonstração de ignorância. E achei esse trabalho porco, assim, e depois disso eu comecei a ficar mais cautelosa em relação a essa pessoa, porque não tinha escrúpulo. É capaz de prejudicar o cara, tirar a alma do cara, sumir com ele, colocar outra coisa ali, vir outra pessoa ali, isso é fato, ficou ali outra coisa, por conta de demonstração de poder, de deboche e de mostrar para as pessoas que ela tinha essa capacidade. Para mim foi uma grande decepção, uma decepção muito grande mesmo. E isso foi uma das coisas que fez eu começar a me afastar dentro de outras coisas. É naquele momento da amizade que você olha para a pessoa assim, tipo, você não confia mais na ética, né? É isso. E eu tentei conversar, mas depois eu vi que ela estava determinada a isso, ela achou maravilhoso o que ela fez. Ela achou maravilhoso a filha continuar com aquele corpo, com aquele shape. Mas assim, mesmo que não fosse a mesma pessoa, ela achou isso incrível. E depois de alguns anos eu sei que a filha largou esse homem, porque ela cansou dele. Claro que não era a mesma pessoa com quem ela casou, né? Era outra pessoa. Era mais frio, mais seco, mas estava ali com ela e não ia embora. Nem teria como ir embora. Mas ela largou ele. E uma das coisas que eu pensei é que ela largou o cara foi
cadê a alma lá? Agora volta de novo a alma pro corpo que tirou. Tipo assim, ela não vai fazer esse trabalho, né? Não, você não vai fazer. Deixou lá aquele homem vagando e o homem ficou meio vazio, sabe? Ele ficou vazio porque ele não tinha mais aquela identidade, era outra pessoa que estava ali. E parece que tomou outro destino, outro rumo, né? E cortou completamente o vínculo com o filho, porque não era mais o pai da criança. Então não tinha como ter vínculo com a criança. E a filha largou o cara, quer dizer, o cara ficou, a Deus dará, né? Ficou uma situação pesada. E para onde essa alma foi, não faço ideia, nunca mais vi. Não sei, por algum buraco aí, entendeu? Foi sugado por alguma coisa e não acho bom isso. Na verdade, achei uma coisa medonha espiritualmente. Medonho. Medonho isso. Horrível. E casamento tem seus problemas, tem crise de 8 anos, tem crise de 10 anos, para chegar aos 15 é difícil, demanda uma batalha interna, às vezes até de aceitar os defeitos do outro, de reconsiderar, dar outra chance, às vezes também não dá e tem que ir embora, cada um pro seu lado. Chegar aos 20 anos, ou a pessoa está muito acomodado, ou passou por uma transformação, ou se acomodou também, aí pode ficar uma coisa meio gelada, meio complicada. E essa história desse homem, o que eu penso é nesse homem, né? Coitado dele. Casou com essa mulher, a sogra resolve tirar a alma dele e colocar outra no corpo. Ele não teve nenhuma chance de escolha, não teve nenhuma chance de nada. O que estava ali não era mais ele, todo mundo sabia disso, era visível pelo comportamento, maneira de agir, maneira de falar, os assuntos, como falava, dá para ver que era outra pessoa, mas todo mundo ficou meio horrorizado, sabe? Todo mundo guardou para si. E eu acho que todo mundo naquele momento ali em volta ficou pensando assim de que essa pessoa não é muito confiável. Eu acho que aconteceu isso. Mas a filha dela ficou se vangloriando e falou pra mim, tá vendo como minha mãe é maravilhosa? Já viu alguém ter uma mãe assim incrível, assim que nem a minha? Minha mãe faz tudo por mim, você tá vendo o que minha mãe fez por mim? Tá vendo como é lindo isso? Ficou essa imagem. Quer dizer, é bem complicado, né? Essa história para mim ficou como um alerta, né, de que existem trabalhos que são demonstração de poder. É claro que tem pessoas que têm poder porque desenvolvem isso, e claro que tem gente que desenvolve mesmo e tem, mas é um trabalho porco, né? E eu não gosto de trabalho porco. Eu acho que tudo tem que ter um propósito maior, de uma coisa maior, de uma grande transformação, entendeu? De uma coisa mais ampla, mais bonita, mais. E não esse tipo de coisa de trazer um hospedeiro para ficar com a filha, para a filha não divorciar e ele ficar preso ali naquela relação e a alma ser jogada em outro lugar. Eu acho isso decepção, lamentável. E isso gera um verdadeiro horror, né? Para quem está em volta, né? Quem tem noção de que o caminho não é esse, né? Não é um caminho saudável. Nunca foi. Obrigada.